Uma oração atendida. Alguma vez você teve uma oração atendida? O que os homens não dariam só para se sentirem certos de que, quando orassem, algo definitivo aconteceria? Por esta razão, gostaria de tirar um tempinho para ver por que algumas orações são atendidas e algumas aparentemente caem em solo seco. O que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Acredite que recebeis é a condição imposta ao homem. A menos que nós acreditemos que nós recebemos, nossas orações não serão atendidas. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração, algo que de outra forma não teria sido feito. Portanto, quem reza é a mola de ação, a mente diretiva, e também é quem concede a oração. Tal responsabilidade o homem recusa-se a assumir, já que a responsabilidade, ao que parece, é o invisível pesadelo da humanidade. O mundo natural inteiro baseia-se na lei. Ainda, entre oração e seu atendimento não vemos nenhuma relação. Nós sentimos que Deus pode responder ou ignorar a nossa oração, que nossa oração pode acertar o alvo ou errá-lo. A mente não está ainda disposta a admitir que Deus submete-se às suas próprias leis. Quantas pessoas acreditam que existe, entre a oração e seu atendimento, uma relação de causa e efeito? Vamos dar uma olhada nos meios utilizados para curar os 10 leprosos relacionados no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. A coisa que nos impressiona nessa história é o método que foi usado para aumentar a fé deles com a intensidade necessária. Dizem que os 10 leprosos apelaram para que Jesus tivesse piedade por eles, ou seja, para que os curasse. Jesus ordenou-lhes que fossem e se mostrassem aos sacerdotes. E como eles foram purificados. A lei mosaica exigia que quando um leproso fosse recuperado de sua doença, ele deveria mostrar-se ao padre para obter um certificado de saúde restaurada. Jesus impôs um teste sobre a fé dos leprosos e forneceu um meio pela qual a fé deles poderia ser levantada à sua plena potência. Se os leprosos se recusassem a ir, então eles não tinham fé e, portanto, não poderiam ser curados. Mas, se eles lhe obedecessem, a plena realização daquilo que sua jornada implicaria iria surgir em suas mentes conforme eles fossem, e esse pensamento dinâmico iria curá-los. Então, nós lemos: como eles foram purificados. Você, sem dúvida, muitas vezes pode ter ouvido as palavras daquele antigo hino inspirador. Oh, que paz nós muitas vezes perdemos! Oh, que dor desnecessária nós carregamos, tudo porque não entregamos tudo a Deus em oração. Eu mesmo cheguei a esta convicção através da experiência, sendo conduzido a refletir sobre a natureza da oração. Eu acredito, na prática e na filosofia, naquilo que os homens chamam de oração, mas nem tudo que recebe esse nome realmente é oração. A oração é a elevação da mente para o que buscamos. A primeira palavra de correção é sempre elevar. Eleve sempre a mente ao que procuramos. Isso é facilmente feito, assumindo o sentimento de desejo cumprido. Como se sentiria se suas preces fossem atendidas? Bem, assuma esse sentimento até você experimentar na imaginação aquilo que você experimentaria na realidade, se suas preces fossem atendidas. Oração significa entrar em ação mentalmente. Significa colocar a atenção em cima da ideia do desejo cumprido, até que essa ideia encha a mente e afaste todas as outras ideias para fora da consciência. Esta declaração não significa que a oração é um esforço mental, um ato de vontade. Pelo contrário, a oração é contrastada com um ato de vontade. A oração é uma rendição. Significa abandonar-se ao sentimento de desejo cumprido.
Se a oração não traz nenhuma resposta, há algo errado com a oração e a culpa geralmente está no esforço demasiado. Uma confusão grave surge na medida em que os homens identificam o estado de oração como um ato de vontade, em vez de contrastá-lo com um ato de vontade. A regra soberana é não fazer nenhum esforço. E se isto for observado, você intuitivamente vai cair na atitude certa. Criatividade não é um ato de vontade, mas uma receptividade mais profunda, uma suscetibilidade mais aguçada. A aceitação do fim, a aceitação da oração atendida, encontra-se os meios para sua realização. Sinta-se em estado de oração atendida até o estado preencher a mente e juntar-se a todos os outros estados fora de sua consciência. O que temos de trabalhar não é o desenvolvimento da vontade, mas é a educação da imaginação e o equilíbrio da atenção. A oração é bem-sucedida ao evitar o conflito. A oração é, acima de tudo, calma. Seu maior inimigo é o esforço. O poderoso se rende totalmente apenas para o que é mais suave. A riqueza do céu não pode ser tomada por uma forte vontade, mas entrega-se um dom gratuito para um momento passado por Deus. Ao longo das linhas de menor resistência, viajam as forças espirituais, bem como as físicas. Essa é uma série original da NK, A Lei da Atração. Temos de agir na suposição de que já possuímos aquilo que desejamos. Tudo o que desejamos já está presente dentro de nós. Apenas aguarda para ser reivindicado. A reivindicação é uma condição necessária, pela qual realizamos nossos desejos. Nossas orações são respondidas se assumirmos o sentimento de desejo cumprido e continuarmos nessa suposição. Um dos mais belos exemplos de uma oração atendida testemunhei em minha sala de estar. Uma senhora muito charmosa da cidade veio falar comigo sobre a oração. Como ela não tinha ninguém com quem deixar seu filho de 8 anos de idade, ela o trouxe consigo durante o tempo da nossa entrevista. Aparentemente, ele estava absorto em brincar com um caminhão de brinquedo. Mas no final da minha entrevista com sua mãe, ele disse: Sr. Neville, eu sei como orar agora. Eu sei o que eu quero, um filhote de Collie, e eu posso imaginar que eu estou abraçando-o todas as noites na minha cama. Sua mãe explicou para ele e para mim as impossibilidades de sua oração, o custo do filhote, a limitação de sua casa e sua incapacidade para cuidar do cão corretamente. O rapaz olhou para os olhos da mãe e simplesmente disse: Mas, mãe, eu sei como orar agora. E ele fez. 2 meses mais tarde, durante uma semana de caridade com os animais em sua cidade, todas as crianças da escola eram obrigadas a escrever uma redação sobre como eles iriam amar e cuidar de um animal de estimação. Você pode ter adivinhado a resposta. Seu ensaio, dentre os 5.000 enviados, ganhou o prêmio, e esse prêmio, apresentado pelo prefeito da cidade para o rapaz, era um filhote de Collie. O rapaz assumiu verdadeiramente o sentimento de seu pedido atendido, abraçando e amando o cachorrinho dele todas as noites. A necessidade de persistência na oração nos é mostrada na Bíblia. Suponham que um de vocês, perguntou Jesus, tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Lucas 11. A palavra traduzida como importunação significa literalmente impudência sem vergonha.
Nós devemos persistir até conseguirmos imaginar-nos na situação da oração atendida. O segredo do sucesso é encontrado na palavra perseverança. A alma, imaginando-se no ato, assume os resultados do ato. Não se imaginando no ato, é sempre livre do resultado. Experiencie na imaginação aquilo que você experimentaria na realidade, caso você já fosse o que deseja ser, e você assumirá o resultado desse ato. Não experiencie na imaginação o que você quer experimentar na realidade, e você já estará livre do resultado. Orando, crede que recebereis e recebereis. A pessoa deve persistir até atingir o seu amigo em um nível mais elevado de consciência. Ela deve persistir até que seu sentimento de desejo cumprido tenha toda a vivacidade sensorial da realidade. A oração é um sonho acordado controlado. Se quisermos orar com sucesso, nós devemos firmar nossa atenção para observar o mundo como ele seria visto por nós se nossas orações fossem atendidas. Firmar a atenção não se baseia em qualquer faculdade especial, mas exige controle da imaginação. Devemos estender nossos sentidos, observar nossa relação mudada com o nosso mundo e confiar nessa observação. O novo mundo não existe para entender, mas sentir, tocar. A melhor maneira de observá-lo é estando intensamente ciente disso. Em outras palavras, podemos, ao ouvir como se estivéssemos ouvindo e ao olhar como se tivéssemos visto, realmente ouvir vozes e ver cenas de dentro de nós, mesmo que, de outro modo, não seriam audíveis ou visíveis. Com a nossa atenção centrando-se no estado desejado, desfaz-se o mundo exterior e o mundo, como a música, por uma nova configuração, transforma todas as suas discordâncias em harmonias. A vida não é uma luta, mas uma rendição. Nossas orações são respondidas pelos poderes que invocamos e não por aqueles que exercemos. Enquanto os olhos tomam conhecimento, a alma é cega, pois o mundo que nos move é o que imaginamos e não a terra ao nosso redor. Nós devemos entregar o nosso ser inteiramente para a sensação de ser a pessoa nobre que queremos ser. Se alguma coisa for poupada, a oração é vã. Nós muitas vezes somos privados de nosso objetivo elevado por conta de nosso esforço para possuí-lo. Somos chamados a agir na suposição de que já somos o homem que seríamos. Se fizermos isso sem esforço, experimentando na imaginação o que viveríamos em carne e osso, se tivéssemos atingido nosso objetivo, vamos descobrir que, de fato, o possuímos. O toque de cura está na nossa atitude. Nós não precisamos mudar nada, apenas nossa atitude em relação a isso. Assuma uma virtude se não o fez. Assuma o sentimento de seu desejo cumprido. Ore pela minha alma. Mais coisas são feitas pela oração do que com o que este mundo sonha.